Olá, sejam bem-vindos a mais um Em Questão Cast. Eu sou Luciano Souza e esse é o episódio 66. Antes da gente começar, eu queria agradecer a audiência do Em Questão. Quase 18 mil, né, Anderson? 18 mil é muito, hein? Cara, muito obrigado você que está nos assistindo, que se inscreveu, que curtiu, que compartilhou e apertou o sininho. E você que vai nos assistir, que está nos assistindo, que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, curta, compartilhe e aperte o sininho para novos conteúdos do Em Questão. Queria agradecer aos nossos apoiadores, a LTS Síndicos Profissionais, representada pelo Anderson, a Fast foi hoje com uma representante de peso aqui, a Premier Piscina, SEAP Segurança e Serviços, G5M, Exino Bombas, Casa de Bomba São Paulo, Hidroxira ABC Desentupidora, Rede Telenews, que é a sua melhor opção de internet, Migration Solution, Colabora Engenharia, Espacial Imóveis, Bela Telha e falar depois do José Elânio e deixar do Enzo Murilo. Hoje o tema é vida de síndico, mas antes apresentar o meu parceiro Anderson Amaral. Imagina que ninguém me conhece, né? Mas sempre agradecendo a nossa audiência, que nos espanta, né? Como nós sempre falamos aqui, um ano atrás nós achamos que ia demorar muito, né? Nós já estamos chegando a 20 mil, isso é doido, né? 20 mil pessoas atuando na nossa cara. 1 ano e 4 meses, né? Pô, você vê, mas atuar a sua cara é difícil, hein? Não, difícil não, isso é fácil. Gente, a gente está com duas convidadas de peso, uma já conhecida aqui e parceira do Em Questão, a Daiane Vannoni, CEO fundadora da Fast For You. Seja bem-vinda. Muito obrigada, muito feliz aqui de estar participando de novo com vocês e hoje com uma convidada super especial. A gente está aqui com a apresentação da Bárbara, síndica, advogada, ela é multifuncional lá no Rio de Janeiro, veio do Rio para estar aqui com a gente. Seja bem-vindo, Bárbara. Obrigada, é uma honra estar aqui com vocês hoje, é um prazer, espero que seja um momento bem especial pra gente. Eu fui procurar se tinha alguma Bárbara, sem ser a minha irmã, que ela chama Bárbara também, porque o seu sobrenome é Oliveira, a minha família é Oliveira. Né? Então eu falei, não tenho parente no Rio. Então... tem que tomar cuidado. Gente, queria agradecer a presença de vocês e já começar com a Bárbara. Bárbara, conta um pouco da sua história pro pessoal do Em Questão. É muito legal saber como você começou, né, e chegou até aqui e o que você pretende ir pra frente aí. Vamos lá, gente. Eu me chamo Bárbara Oliveira, sou síndica profissional há mais de uma década, advogada há mais de uma década também. Sou sócia proprietária da SD Gestão Patrimonial no Rio de Janeiro. Agora a gente está com um projeto novo, o Buy Syndic Company Rio, com uma parceira, uma super parceira aqui de São Paulo, a Juliana Moreira, Ju Moreira, e chegando no Rio de Janeiro, né, trazendo o nosso histórico com a empresa, com a SD, e com toda essa inovação, essa técnica e a modernidade de São Paulo com a Juliana Moreira. Também presido a Comissão de Gestão Condominial da OAB Barra da Tijuca, uma das maiores subseções aí do Brasil. É um trabalho bastante árduo, né, nesse ambiente condominial ali na Zona Oeste, Recreio Barra. E vamos bater um papo hoje. Sim. Legal, né? Legal. E aquilo, né? Corajosa, hein? Ela é síndica, né? É síndico, porque nós falamos que o condomínio é um mundo muito louco. Tem que ser louco, porque nós temos umas coisas, né? Mas a gente gosta. Quando a gente gosta do que faz, a gente encara até a Zona Oeste do Rio de Janeiro. Olha, a última gravação que eu tive com alguém aqui da área, ele falou que ele gosta de fofoca. Pra ser que ele tem que ser um gosta pouquinho de saber, fofoqueiro. e é um cara que gosta de estar lidando com pessoas, e é o que é o mais importante, né? Sim. O mais importante é saber lidar com pessoas, né? Como eu tenho essa cultura, né, do magistério, sou professora também há uns 20 anos já, né? Formada pela Mackenzie, dou aula, eu trato bem com seres humanos. Eu, assim, acho que para ser síndico você tem que gostar de gente. Se você não gostar de gente, não dá. Porque o condomínio, ele é um experimento social. Sim. E os condomínios ali na minha região são condomínios muito grandes, muito amplos, e a diversidade é enorme. Se você não gostar de gente e de matérias distintas, pessoas distintas, essa não é a tua área. Não. E é claro, eu acho que hoje em dia a gente precisa estar com a saúde mental em dia. Então vamos dizer assim que esse seria, vamos dizer assim, o cerne, o pilar central para o síndico. Ele tem que saber lidar. Tem. E isso é um eterno aprendizado.
se você não aprender a lidar com os seres humanos, com as adversidades, porque cada condômino, cada morador, ele está vivendo ali o seu conflito e as suas questões internas. A gente nunca sabe o que o outro está passando. E como, por ser mulher, né, e estar ali num cargo de liderança, a gente tem que lidar não só com os homens que, né, precisam se adaptar a uma liderança feminina, mas também com as mulheres. E no micro-universo do condomínio, né, que às vezes é bem grande, a liderança é o síndico. A gente já fala mal do nosso presidente, do nosso prefeito, né? A liderança é uma coisa que a gente já vai aprendendo a questionar desde cedo. A gente questiona nossos pais, etc. Então, aceitar essa liderança, aceitar a decisão de um colegiado, porque o síndico ele expressa, né, a decisão da maioria do condomínio, e condomínio é isso, né? É em conjunto. Sim. E se submeter a essa democracia, se submeter a uma liderança do síndico. Hoje eu vejo que qualquer projeto que a gente faz dentro do condomínio, o maior desafio é o morador entender que a voz da decisão se reflete no síndico. Para isso, a gente precisa estar com a saúde mental em dia, entender que estudar é necessário. Não existe mais aquela figura do síndico que, mesmo que ele seja morador, mas que era uma pessoa que estava lá, não tinha muito o que fazer, geralmente estava aposentado, e ia para aquele universo ali, né, para ocupar um espaço vazio. Eu administro condomínios que têm um fluxo de 16 milhões por ano. Nossa. Isso no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, no Recreio dos Bandeirantes. Então, assim, são adversidades múltiplas. E a gente tem que estar preparado. Hoje eu vivencio uma realidade de constante perseguição, né? Num pequeno detalhe, a gente fez um super projeto agora, eu e a Fast4U, né? Claro, inclusive está passando aí na tela, no fundo, né? A eficiência deles, né, a técnica dessa franquia, dessa marca, traz pra gente, assim, uma revitalização, sabe? Um novo gosto de trabalhar. Porque, por mais que a gente tenha questionamentos infundados de pessoas que só querem ali dominar, ter o poder, né, de estar em todos os focos do condomínio, a gente conseguiu superar. Esse projeto foi um projeto que a gente, no total, superou 6 denúncias. Uau! A gente recebeu denúncia, pra você ter uma noção, da Polícia do Meio Ambiente. Do meio ambiente. Do meio ambiente. Quando chegou a Polícia Ambiental no condomínio, eu falei, gente, o que eles vieram fazer? Buscar um lobo-guará no mini mercado. Né? Então foi desde a Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, assim, tudo que eles puderam denunciar, eles denunciaram. E trabalhar com uma marca, com uma franquia que tem a eficiência técnica de estar preparado para esse tipo de realidade, para esse tipo de retaliação, traz para o síndico uma tranquilidade essencial. Sim. Segurança. Segurança. Eu falo que a Fast4 não está mais construindo mini mercado, é atacadão. É Guanabara, no Rio de Janeiro, não pode falar, mas é isso. É atacadão. Não, é atacadão. Grande. O pessoal tá com carrinho, eu vi que tinha a cestinha. Eu falei que não tinha, mas tinha a cestinha. Cara, legal. A gente tem acompanhado bastante, tem trabalhado aqui junto com a Fast, né? Eu me apaixonei pela Fast desde o primeiro dia que a gente fechou, né? E acho que a estrutura da Fast4U é muito boa, né? Muito bom, o mix é muito bom. E isso traz, assim, nesse condomínio que nós implantamos, rolou um questionamento inicial. A gente tem umas lojas maravilhosas na frente do condomínio. É o condomínio mais referenciado da região. É um condomínio clube de verdade, assim, na essência da residência dos moradores, né? Da qualidade de vida. São extremamente esportistas, adoram. Eu digo que eles são uma mini federação de tênis. Mas eles tinham muita dúvida, sabe? Porque o comércio na cabeça deles poderia ser afetado. E a gente hoje percebe que não tem absolutamente nada a ver. A pegada do mini mercado é uma facilidade para uma outra área, né? E essa área, eu acho que as pessoas, depois que elas vivenciaram, gente, como é que eu vivia sem, né? É isso. Depois que você implanta um mini mercado, e um mini mercado, óbvio, de qualidade no teu condomínio como esse, nunca mais você quer viver sem. Você não sabe como você vivia sem. Como é que você pode mensurar não ter a possibilidade de você comer uma pizza diferente 2 horas da manhã, né? É 24 horas. Qual foi a dificuldade dessa implantação, Dai? Teve alguma?
porque é um espaço muito algumas. grande. Mas sim, o que a Bárbara trouxe, que é o que a FES busca desde o início, né? Então nós somos pioneiros no segmento. Há 5 anos atrás iniciamos quando nem existia a imaginação de ter um mercado dentro de um... Hoje já tem centenas de marcas, né, por aí. Mas nós temos um corpo jurídico, um suporte, contabilidade, toda a preparação para trazer esta segurança para o síndico. Porque nós sabemos, a gente participa de muitos eventos, tem muitos síndicos parceiros nossos, e a gente entende o dia a dia que é muito burocrático, tem muitas outras tarefas para se tratar, né, dentro de um condomínio. Então, o que nós não queremos é que o mini mercado seja mais uma situação para o síndico poder tratar. Então, a gente tenta trazer ao máximo todo o suporte, tudo que é preciso para que seja uma boa implantação, uma boa operação e que o síndico não tenha essa preocupação. E aí um ponto muito interessante que quando tem moradores que por desconhecerem o negócio, saber como muitas vezes entendem como que não vai ser algo legal, né? E aí colocam barreiras, enfim. Depois da inauguração, o que a gente percebe é que estas pessoas são os maiores consumidores do mercado. Por quê? Porque tira aquela barreira, né? Começa a fazer a compra, começa a entender como é que funciona e aí entende a praticidade e a comodidade que traz. E olhando assim, o mini mercado hoje, a gente fala que é uma facilidade para você fazer alguma coisa rápida ali, né? Não, se tornou uma coisa que literalmente é a necessidade do morador. Ele acaba fazendo compras de algumas coisas que ele não tem de item, né? E que não é rápido, é coisas de item mesmo de casa, do dia a dia, e acaba usando o mercadinho ali, aquilo que a gente falou, é a facilidade. Quem nunca quis ter um mercadinho dentro do condomínio? Né? E fora a rentabilidade, né? Sim. Nesse procedimento, nesse processo que nós fizemos agora no Rio de Janeiro, esse condomínio, ele não tinha mini mercado. Ele é um condomínio clube, né? É um micro bairro dentro de um bairro, um subbairro do Rio de Janeiro. Então, ele era ali o único condomínio que ainda não tinha um mini mercado, justamente com essa preocupação justa em face dos lojistas ali da frente. Nós abrimos uma licitação, uma concorrência, sabe, com toda a transparência do mundo. Vários moradores indicaram franquias e a Fast For You demonstrou assim uma extrema técnica e ética. Eu acho engraçado que, como desde o início do processo, né, o pessoal diz que eu sou sócia do mini mercado. Né? Eu não sou sócia do mini mercado. Isso é normal. Eu não sou sócia do mini mercado. Eu até brinquei com a Dai outro dia, falando assim, Daiane, eu não teria a menor competência para ter um mini mercado. Porque eu não consigo fazer as compras do mês com qualidade, entendeu? Então, assim, imagina eu montando um mix. Não ia rolar, né? E a gente precisa ter, né, consciência das nossas limitações. Essa seria uma das minhas limitações. Mas vários moradores indicaram e a Fast For You participou assim, de uma maneira extremamente ética de todas as fases. E foram várias fases. E eles conseguiram já superar ali, né, a parte da engenharia, a arquitetura, apresentando um projeto inovador. Apresentando também um pré-projeto de arquitetura em 3D para que os moradores vissem, materializassem o que ia ser. Porque no início a gente disponibilizou uma área que foi pensada na construção do prédio para ser uma cisterna. Uau. Mas era uma cisterna de operação somente na obra. O Recreio é longe, né? Ainda não tinha rede de fornecimento de água assim por completo. E a construtora teve essa necessidade transitória que no final nem se fez uso. Então virou uma área que não tinha uma destinação. Um espaço perdido. Então, assim, o nosso primeiro desafio foi materializar na cabeça dos moradores, através do 3D, o que somente a franquia fez, a Fast For You, foi a única que conseguiu fazer o 3D do caminho até onde seria e montando ali, realizando para o morador o que a gente estava propondo. Isso já foi brilhante. Eles venceram a licitação e a gente inicia esse processo. Iniciando o processo, a gente teve o suporte, né, do franqueado escolhido por eles, com participação de morador, porque foi morador que indicou. A gente teve assessoria de arquitetura, de engenharia, advogados. Então, assim,
eu acho que o que leva para o morador a esse ponto de dúvida é justamente a minha admiração. Eu implantei o primeiro mercado do Recreio há anos atrás, né? E eu passei já por umas 4 ou 5 franquias. Eu nunca fui tão bem assistida. No momento que no Rio de Janeiro, eu sabia que a gente ia ter... No início eu falei, prepare-se, porque será um processo doloroso para a gente de implantação. E, brilhantemente, não só a marca, né, a Fast For You, os donos, os sócios e o franqueado superaram todas as fases. Olha o espaço do mercado. É um espaço muito grande. Eles conseguiram compactar tudo dentro. E é bem organizado. O arquiteto foi muito feliz, assim, e certamente a experiência, né? E o suporte. E nós aqui falamos, né, Luciano, na primeira vez que veio a Fast For You, o que nos chama e me chama a atenção é o suporte que eles dão pro condomínio, a história de fazer pesquisa antes junto aos moradores para ver o mixer de produtos. Isso eu acho fundamental, é o que não acontece em outras marcas, né? Ele coloca lá o mix dele, ok, mas na verdade quem decide é quem tá lá. Então essa eu acho que é uma pegada diferenciada também. E é muito diferente, né? Porque no condomínio, voltando a esse condomínio, a gente tem uma pedida até de uma moradora também, ela tem uma fábrica, né, de salgados, e uma fábrica com todas as credenciais necessárias. Isso também é muito importante. A Fast For You só trabalha com produtos, né, que cumprem ali todos os requisitos para estar expostos aos moradores, mas não deixa de oportunizar o morador que cumpre isso e que é um empreendedor. Às vezes o empresário, essa pessoa é uma empresária de grande porte aí de salgados no Rio de Janeiro, e todo mundo ama as coxinhas dela, né? Aqui, por exemplo, em São Paulo, a gente não vai ter essa pedida. Então, você singularizar a operação é de extrema importância. Então quer dizer que ela fez uma parceria com uma pessoa lá de baixo. Exatamente. Isso é legal. Saber que a Fast foi... Então, é um atendimento humanizado, pensando literalmente no morador. Exatamente. Isso é muito legal. Bárbara, agora eu só queria saber de você o seguinte, pra gente poder dar continuidade falando do mercado, falando da sua vida. Qual foi da sua carreira o empreendimento que você mais teve problema quando você assumiu como síndica? Dizem que eu sou louca. E Todos apaixonada pelo que eu faço. Olha a cara do meu sócio. Cansado. Síndicos, né? Síndicos, né? Ou muito louco, né? Então, o que acontece? Eu sou muito procurada por condomínios que são desafios. Esse condomínio em especial, ele foi um condomínio extremamente desafiador, sabe? A gente tinha muitas peculiaridades, grupos, né, ali muito recorrentes no poder, e eu acho que, como eu foco muito no Recreio, eu trabalho em outras áreas, em outros estados e municípios, mas o Recreio, ele é um desafio de forma geral. Estar nessa posição me gerou alguns desgastes, né? A gente está falando hoje de um projeto de felicidade, um projeto excelente que traz uma satisfação enorme. Mas nos últimos 5 anos eu tive alguns episódios de perseguição stalker dentro da minha profissão. Se refletiram inclusive na advocacia, que é uma profissão que eu digo que eu estou síndica, mas sou advogada, né? Mas o mais legal de ver você falar é que você não é da juridiquês. Não. Porque você aprendeu a falar literalmente com a massa condominial. Que sou professora. Que é diferente. Mas é uma diferença. A gente falou aqui que a pessoa precisa nascer para ser síndico, mas a primeira coisa que ela precisa ter é a comunicação em dia. Ela precisa se comunicar muito bem e ela precisa entender para poder explicar. É difícil. E ter paciência. Eu acho que essa parte da minha vida, né, que parece que foi uma outra vida, onde eu atuei com crianças especiais. Eu sou uma síndica também PCD, tenho esclerose múltipla há 11 anos, entendeu? Então, assim, eu aprendi na vida a me adaptar às minhas necessidades e a enxergar no outro a necessidade que às vezes a gente não vê. A minha deficiência é uma deficiência não visível, né? Sim. Então, a partir do momento que eu entendi o que era uma deficiência não visível, eu entendi que o outro poderia ter coisas a me dizer que às vezes ele nem consegue entender que tem, como necessidade.
O maior desafio da minha vida foi encarar essa nova fase depois da pandemia, com muitos perseguidores, muitos que eu digo porque 2 já é muito. Se você aturar um perseguidor como síndico já é demais. Quando tem 2, é muito. 3, então você entra em pânico. Mas é porque se torna chato mesmo. O cara fica... É persistente. É uma coisa persistente. E nós, só pra você ter uma ideia, nós temos 8. Eu tô tentando ser um pouco gentil, eu tenho 3. Mas eu tenho 2 medidas protetivas, né? Porque chegou um ponto do meu telefone tocar 30 vezes durante uma noite para absolutamente nada, sabe? Para só ameaçar mesmo. Então, o meu maior desafio foi, clichê, mas é libertar alguns condomínios grandes do Rio de Janeiro, porque eu entendo isso como uma libertação. Quando você não faz negócio com gente errada, quando você não fecha com amizades erradas, quando você não vende a sua alma pro diabo, você passa a ser uma referência nesse sentido. E aí é sempre um desafio. Sabe o que eu falo pra você? Aqui no Brasil, o certo tá virando errado. E o errado é o certo. E o errado é o certo. Sim. Sabe que a gente tem que ficar explicando o certo. É diferente de explicar o errado. É explicar o que é certo, né? Pra você ver. O errado, a pessoa... Porque eu sempre falo, o André sempre fala que as pessoas sempre vão procurar falhas na gente. Elas não vão procurar qualidade. Primeiro é a falha, depois, com o tempo, vai ver a qualidade. E eu falo pra gente, pro Anderson, você acabou de falar aí também, que o teste da gente colocar a saúde mental em dia, isso é provado todos os dias. Pra quem é síndico, isso é todos os dias. Eu lembro que no meu primeiro ano, né, de sindicatura, primeiro e segundo ano... Você já era advogada? Já era advogada. Eu fui advogada condominial há pouquíssimo tempo, porque é outra coisa também que eu realmente não suporto fazer cobrança de condomínio, né? E eu saí da área da advocacia e falei, gente, eu me encontrei com a gestão. Então, assim, me especializei em gestão. Hoje estou fazendo uma especialização na área de saúde mental mesmo. Mas desde o início da minha carreira como síndica, eu encarei grandes problemas na área de saúde mental. Eu tive um episódio de autoextermínio no condomínio que eu estava presente, foi extremamente desafiador. Um dia eu vou escrever um livro sobre os episódios de síndico na vida, sabe? E como era uma menina jovem, 16 anos, sabe, uma família linda, e aconteceu essa fatalidade, a gente infelizmente não conseguiu ter êxito ali, mas a partir daquele momento eu me comprometi de que enquanto eu estivesse como gestora condominial, eu ia tratar essa questão da saúde mental, porque em cada casinha, cada quadradinho daquele tem uma pessoa solitária, que precisa também dessa área de convivência. Eu lembro que pedi para a Fast For You que tivesse um espaço para que as pessoas sentassem. Porque conviver é preciso, né? Sim. É uma das partes, né, da nossa vivência. E, assim, hoje eu me comprometo com essa agenda nos condomínios, que parece uma bobagem, mas é muito importante. Essa questão da gente estar junto e estar preparado. O síndico, eu acho assim, um síndico ele precisa estar em constante estudo, em constante consciência de que a gente vai errar, que é diferente, Luciano. Eles vão procurar o erro na gente, sempre. Sim, sempre. Sempre. Mas quando a gente está fazendo o correto, errar é natural. Não, normal. É diferente. Não dá para você botar na mesma balança aquele que tem o compromisso com o erro e síndicos como nós, que estão ali, obviamente, errando, mas com o objetivo de acertar. Mas eu posso falar para você, mudou muita coisa depois da pandemia. Mudou. E a sensibilidade hoje que alguns moradores buscam é isso. O morador busca aquela sensibilidade do síndico olhar para ele e entender que uma coisa simples. Você tem um condomínio que você tem uma boa parte do pessoal que é fumante. Não pode fumar em área nenhuma, né? Aí o cara fuma na janela, aí o cara fuma na sacada. Cara, condomínio hoje, o cara tem espaço para poder fazer isso. Tem lugar que tem espaço. A gente tem condomínio que a gente fez. Acabou com o problema. A pessoa faz questão de descer na área comum, na área que foi destinada para fumar, jogar o cigarrinho dele lá e limpar. É coisa simples. Isso detalhe. Você quer ver o negócio? Tem condomínio que a gente conseguiu fazer um espaço para o cachorro que a pessoa consegue passear e fazer aquela limpeza. Você entendeu? É coisa simples. A pessoa não quer sair na rua, a pessoa não quer... É entender. É você saber entender. Então a gente passa por essas aprovações diretas. E hoje o condomínio, você é um especialista. Você vai analisar tudo que tem no condomínio e vai trazer a melhoria. Porque a gente fala que a cobrança de você saber sobre regras e leis, isso a gente já sabe.
Às vezes a pessoa faz errado para ver se para testar você. E é verdade, a pessoa faz mesmo. Sabe o que a pessoa, quando a gente... Eu antes eu passei por isso direto, da pessoa falar bem assim pra gente, assim... A gente passar e ver o erro e falar assim, não pode, né? Então, mas você não viu aquela lá que tava passando na frente. Sempre tem isso. Você entendeu? O passeio do síndico, né? É. Parece que joga na nossa frente. Eu assim, vou falar né? pra você que... eu não sei se foi com você assim, mas o primeiro condomínio é sempre o que a gente mora. Não. Cara, é horrível. Eu peguei o meu. É horrível porque eu não consigo descer com a minha filha e não ficar olhando os outros, né? Sim, acaba... Eu falo pra minha esposa... Lá vem a síndica, lá vem a síndica, lá vem o síndico. Não, a molecada assim, ó, o tio descendo, o tio do síndico tá descendo. Então você vê... E coisas, detalhes, são coisas pequenas que você vê que a família não dá atenção, larga o filho solto pelo condomínio, aí você tem aquele problema da criança fazer bagunça, pendurar, meter o pé na parede. Coisas são detalhes. São coisas pequenas que você acaba deixando passar pra tentar ter aquela amizade, mas... Não tem como, você tem que começar sempre a olhar detalhes. Eu e o Anderson, a gente sempre senta e conversa e sempre discute de um condomínio para outro, porque tem as suas particularidades, né? Cada condomínio é diferente. Às vezes você fala assim, não, é igual. Não, é diferente. Você tem sempre alguma coisa diferente no condomínio, até porque a área não é a mesma. Exato. Né? Então a gente passa por... Então a gente sempre troca essas informações para ver o que dá para melhorar num condomínio e no outro. Mas essa necessidade, né, de novas perspectivas, porque assim, depois de mais de uma década ali trabalhando, você olha e fala assim, gente, olha só, eu já refiz as contas do condomínio, o condomínio está saudável financeiramente. Eu tenho condomínio que eu tenho agenda de mais de 40 atividades para crianças, porque eu também acho que criança, né? A gente às vezes fala assim, a criança está fazendo besteira o dia inteiro, mas o que a gente está fornecendo para essa criança? Nada, entendeu? Então vai ficar ali fazendo besteira mesmo. Então a gente tem uma agenda, sabe, para terceira idade, para pessoas na faixa de 40, 50 anos, academias excelentes, mini mercados. Agora, o mini mercado também foi uma agenda que a gente falou. Assim, foi uma novidade, era uma necessidade de, gente, tá tudo bem, o que a gente vai entregar mais pro nosso condomínio? E foi nesse sentido que eu vim para São Paulo, né, e a gente desenvolveu essa parceria também com a Ju, e todo dia é um aprendizado. Fala pra Ju vir aqui. A Ju não veio aqui, eu vou chamar a Ju pra vir. É todo dia um aprendizado. A gente, a gente tá tratando algum tópico específico, né? Aí eu falo, Ju, São Paulo é assim. Aí ela já completa. E no Rio... É uma diferença? Sim, Você acha que tem uma diferença. Qual que é a diferença? Muita diferença. O carioca é um calor humano. Desculpa, mas se a gente conseguir trazer essa rotina, esse afeto do Rio de Janeiro pra cá, eu acho que vocês vão ser mais felizes internamente. Mas, tecnicamente, São Paulo tá anos-luz à frente. A gente tem muito a aprender em todas as áreas, né? Então, essa junção que a gente fez é uma junção justamente para nos lapidar e entregar uma coisa melhor, né, para os nossos moradores, no sentido de inovação. O mini mercado chegou como um refresco novo. O que a gente precisava mais? E uma das coisas que a gente pode observar, o quanto a franquia se importa, você falou do fumódromo, né? Que não é uma palavra muito adequada, mas é basicamente uma atenção. Eles entraram, a gente fez um mini mercado numa cisterna no subsolo, e ficou lindo. E eles falaram assim, cara, a gente tem uma necessidade aqui, né, com relação aos animais, né? Porque em subsolo, etc. Sim. E eles já desenvolveram um projeto gratuitamente para o condomínio de um pip dog no espaço, não dentro do mini mercado, mas próximo, para que aquele espaço também ficasse no espaço pet friendly. Que é legal, que a gente vê também, que a pessoa desce com o cachorro, né, aí amarra o cachorro do lado de fora para não entrar no mercado, ou não tem espaço para ficar, leva o cachorro no colo. Isso é bem legal. Além da rentabilidade, né, o comissionamento para o condomínio, o pagamento da iluminação, a gente ainda tem essa sensibilidade do que o condomínio está precisando, essa parceria essencial, gente. Isso é ótimo. E eles entram na pegada do Rio de Janeiro. É uma inauguração afetiva, né, trazendo para o condomínio ali um momento de carinho, de encontro, né? A gente teve um evento de inauguração excelente.
Essa é a diferença do Rio. São Paulo entrega técnica, o Rio entrega calor. Não. Beleza. Não, sim, eu concordo. Uma rotina muito mais É que a nossa rotina é meio doida. saudável. O Rio tem, olha a praia. Cidade... É inveja, né? Não. Eu fico com inveja dessas coisas, né? Se São Paulo, a capital, tivesse essa praia toda... Branco, não toma sol. Eu não vou nem falar que se eu te puxar assim já... Vou ver o próximo eu volto da praia e venho mais carioca. Mas Bom, esse ponto, só pegando o gancho aqui que a Bárbara trouxe, que é isso que a gente tenta fazer, que é muito da gestão do síndico em cada condomínio. Sim. É identificar e não levar regra geral para todos, porque nem todos são iguais, né, Luciano, assim como tu comentou. Então é isso que a gente busca, é por isso que tem a pesquisa em cada condomínio, por isso que tem entender como que é aquele público daquele espaço para a gente adaptar ao mercado. Então, o legal da festa é que ela está entendendo a dinâmica, né? É a dinâmica do espaço para poder colocar ali pro pessoal, né? Nós fazemos parte daquele ambiente e é o que eu sempre falo, nós não somos mais um mercadinho, somos um ecossistema, porque cada vez mais a gente vai levando inovação, vai entendendo a dinâmica dos moradores, do síndico e vai auxiliando nessa gestão. E é isso que faz a diferença, né? Aquilo que nós falamos. A diferença é muito grande. Quando a primeira vez que veio, eu até me espantei de muita coisa, né? Na verdade, se você olhar alguns mercados que tem aí, a maioria dos materiais, das coisas que é usado, é tudo de primeira. Não tem comparação. Sim. É um investimento, na verdade. O condomínio tem um investimento feito pela festa. Mas aí é que tá, é isso que nós falamos, é o cuidado que a festa tem. Eu acho que quando você tem zelo, até facilita o nosso papel como síndico, né? Muito. Facilita. Porque se você coloca qualquer coisa, vão ser cobrados, principalmente nos grupos, né? Vão encher o nosso saco. Quanto melhor os parceiros que o síndico tem, menor a incomodação, né, do dia a dia, de situações que possam ocorrer, e melhora a convivência com os moradores, a valorização do seu empreendimento, porque são serviços que estão sendo prestados ali dentro, né? A FEST faz muita promoção? Faz algumas promoções? Sim, a gente trabalha com promoções, trabalha com parceria. A gente tem o Mais Benefest, que é uma plataforma para todos os clientes Fast for You. E ali dentro tem descontos, não só do que tem no mercado, como em educação, em academia, enfim, compra de eletrodomésticos. Eu sei que quando você implanta, vocês dão, né, um cash, né? Para compra. Isso, a gente analisa cada condomínio. Então, tem propostas, assim como a gente participa. Você não entendeu? Quando vocês quando vocês inauguram o condomínio, no aplicativo eles ganham um cash, né? Tem cashback no aplicativo para o morador. Nós temos a carteira digital, que o morador também tem ali o valor para ser utilizado. Então, tudo isso a gente sempre está levando. Mais completo impossível, né? E como está sendo a parceria com a empresa de carros elétricos? Então, a gente está buscando, entendemos a necessidade de muitos condomínios para a questão, assim como nós também somos certificados com selo verde, né? Então, com SG, a gente sempre busca levar a sustentabilidade junto. Então, agora a gente está fechando parceria para levar carregadores elétricos para os condomínios, né, que tem essa necessidade. Carro compartilhado. Então, a gente analisa o perfil do condomínio e disponibiliza um carro para os moradores fazerem a locação através do aplicativo. Então, isso reduz a necessidade de ter 2 carros, né? Ou condomínios que tem bastante Airbnb também. Então, a gente coloca um carro dentro do condomínio para locação dos moradores. Não tem nem o que falar. Isso é uma sacada. Isso é uma sacada. Redução de estresse para o síndico, né? Porque os carros elétricos chegaram com essa evolução agora, né? Nos últimos anos, a gente enfrenta outro ponto de estresse. A instalação do wallbox, qual wallbox você vai instalar, qual é a empresa, se tem aplicativo, não tem aplicativo. Você tem a maior dor de cabeça porque você tem uma implantação de sistema elétrico muito grande. Exatamente. Às vezes você escolhe uma empresa para poder colocar, e eu não vou falar nome porque a gente tem muitos problemas, eu sou da área, e aí você tem que, o cara pede para você fazer um aparato
eletrônico para poder suportar isso muito grande. É um custo muito grande. E além de tudo, sem custo para o condomínio, né? Então, o que a gente vai levar é sempre buscando ali o melhor parceiro, a gente vai identificando e analisando a viabilidade para não levar mais custo. Então, tira do síndico essa responsabilidade, esse peso aí também, né? Vou falar para você que esse negócio de ter carro para locação dentro do condomínio, vai ter gente que vai vender o carro para não... É verdade, tem gente que vende. Se fizer a conta. Agora, por assinatura vale a pena, muitas vezes vale a pena. Tem gente que vende e fala assim, não, agora eu vou ficar alocando o carro. Então isso é muito legal. Fora que na realidade por exemplo, São Paulo, né? Eu, quando venho para São Paulo, às vezes eu deixo de locar o carro porque eu teria que ir ao local para alocar o carro. Pela burocracia que tem, né? É que aqui é diferente, né? Se a gente colocar em outros países, você loca, onde você tiver, o carro vai estar lá. Exatamente. Tem sim algumas empresas que tem essa comodidade, mas você vai ter que antecipar a locação bem antes e informar o horário que você vai estar no local para o cara entregar o carro para você. E sabia que vocês aqui em São Paulo, vocês estão muito mais evoluídos nessa questão da hospedagem dentro dos condomínios do que nos outros estados? Quando eu falo isso, né, as pessoas não conseguem ainda entender, principalmente quem ainda não saiu do Rio de Janeiro. Sim. Mas se você vai para São Paulo, vem para São Paulo, você vai para Curitiba, você tem prédios que se estruturaram para a hospedagem. Então, assim, se eu comprei um apartamento para residir ali, eu tô ciente que aquele prédio tem estrutura de hospedagem. A gente quase não tem isso no Rio de Janeiro. Nossa, é um lugar que então, eu tô começando a perceber que ali na região do Porto, né, do Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, lá o nosso prefeito está sempre, ele de fato tem um histórico com essa questão do Porto, né, ele está novamente revitalizando aquela área e a gente está vendo os retrofits ressurgindo com essa pegada. E aqui eu tô hospedada num prédio assim, o prédio tem toda a facilidade de uma hospedagem e eu venho com a minha família, então eu com 2 crianças, né? É uma aventura sempre. Mas esse último, assim, ele é um encaixe perfeito para uma família. E tem mini mercado, tem lavanderia. Sim. Não tem a questão do carro, então tá precisando de um parceiro melhor ali, com certeza absoluta. Mas na hora que o Rio entender essa necessidade, juntando com essa questão do turismo, cara, aí acabou a guerra, porque lá é uma guerra hoje do Airbnb, né? Tem Airbnb, pode Airbnb, não pode Airbnb, entendeu? E tem todo o perfil, o Rio tem todo o perfil todo o perfil para ter prédios exclusivos para isso, entendeu? E aqui em São Paulo, nós fazemos muita implantação, as construtoras resolveram essa questão da briga. Estão construindo os chamados mix-use, então até o 4º andar são apartamentos, estúdios, para fazer locação, ele tem a sua portaria separada do prédio principal. Então você tem até o 4º andar para locação, do 5º até o 30º condomínio normal residencial, com uma outra entrada, dando serviço de lavanderia, uma academia menor para esse de 4 até 4 andares. Então separou, porque muita gente olha que o aplicativo, né, não pode falar muito, o aplicativo tem uma rentabilidade maior, mas também tem aquela questão de quem comprou para morar. Claro. E São Paulo conseguiu chegar nesse molde, né? Mas o Rio tem muito mais a ver com isso, né? Você me perguntou as diferenças, né? Na hora que o carioca entender que a gente tem muito a aprender com São Paulo, talvez vocês vão virar os síndicos mais procurados do Rio de Janeiro. A Bárbara já veio, parceria. Claro, porque existe uma guerra interna nos condomínios que vocês sabem a solução. E a gente, como síndico que tá ali, a gente fica olhando, locação por temporada, o que a gente vai fazer? A gente não consegue abrir a mente, entendeu? Aí você faz uma viagem para São Paulo, vocês ensinam pra gente que a solução tá aqui há anos. Posso falar pra você? Aqui, na verdade, se mudou muita coisa, porque eu acho que aqui é um teste de psicologia. Os condomínios aqui, os moradores aqui, alguns casos, né, e bem recente, a gente tem casos aí de morador que participa do conselho que destrói o condomínio e acha que tá fazendo certo. Você entendeu? Aí tem um novo Código Civil vindo aí, né, gente? Mas vou falar pra você, ainda tem muito que melhorar.
Tem muito que melhorar. É muito demorado quando você entra na justiça. Então, mas deixa aí vem a parte A parte que é dela. Eu costumo dizer que eu venho, às vezes, aqui, né? Eu faço alguma coisa, algum evento da sindicatura, passo pelo jurídico ali, vou dando, transitando. Eu acabei de participar de foi no mês passado, salvo o melhor juízo, de uma discussão aqui na OAB de São Paulo, né? Com o Dr. Carpá e o Flávio Tartucci, né? Sobre a proposta ali de mudança do novo Código Civil, né? Do Código Civil. A gente está acompanhando. Uma das coisas que eu acho que é essencial, e naquela hora eu falei assim, gente, eles estão discutindo de fato isso. O conselho, ele virou o início do dano psicológico no condomínio, porque a postura do conselho, muitas vezes belicosa, se reflete nos moradores. Sim. E aí, como eles não estão preparados, desculpa, a gente como síndico profissional, a gente se prepara. A gente subentende que a gente está estudando, né? Tá o tempo inteiro ele se profissionalizando cada vez mais. A pessoa que é conselheiro, em regra, não é síndico. Então, ele não está preparado para lidar com esse tipo de tensão. Ele cutuca até a pressão chegar nele. Quando a pressão chegar nele, ele vai no síndico como se estivesse indo na mamãe e no papai. E aí a gente tem que olhar para ele e falar assim, agora, aprende. Mas sabe o que é legal? O Em Questão Cast tem colocado isso à prova. Porque a gente trouxe pessoas aqui pra gente falar o que é consultivo, o que é diretivo, né? O que é fiscal. E assim vai. Porque o que acontece? Eles acham que quando eles viram conselheiro, eles mandam no síndico. Não. Eles olham as contas, porque nem isso eles fazem, a maioria deles não fazem isso. Eles olham, eu vou falar para vocês, se são 3, pelo menos um consegue fazer o trabalho. Né? E quando ele consegue, ele ajuda o síndico. Né? Literalmente ele consegue fazer aquela verificação do financeiro e falar para o síndico, vamos trabalhar dessa forma que a gente consegue tirar gasto daqui, gasto dali, e assim vai. E você vê que alguns, no caso, vê valores e acha que aquele dinheiro está para gastar. Ele acha que o fundo de reserva está para gastar, mesmo o síndico falando. Não é para esse tipo de coisa. Não é para isso. A gente tem caso aqui de condomínio de alto padrão, que a gente tem conselheiro destinando verba de fundo de reserva para fazer revisão em equipamento que ele não faz nem preventiva. Você imagina, o cara já destinou, isso eu posso citar porque eu não vou falar o nome do condomínio, já destinou R$1 milhão. Já foi o dinheiro do fundo de reserva. E ninguém sabe se tem que fazer rateio para colocar, a síndica não fala mais nada e o negócio vai andando. E por que não entende que é cada um no seu quadrado, mas para auxiliar o condomínio? A função do conselho fiscal e do conselho consultivo, quando existe, é extremamente importante. Se você se predispõe àquela função, é para você auxiliar, suportar, né, tolerar e ajudar ao síndico, não transformar a vida dele no inferno. Utilizando hoje em dia o WhatsApp, que virou a plataforma do caos. Exato. E aí o conselheiro que não cumpre o seu papel consultivo nem fiscal previsto na convenção, né? Ele não faz absolutamente nada, solta uma interpretação muitas vezes errada. Eu tive um caso agora de um conselheiro, um leilão, né, no apartamento, ainda no edital, um conselheiro entendeu que poderia jogar no grupo de WhatsApp que aquele ainda possuidor não poderia mais entrar no prédio. Nossa. E aí gerou uma onda, né, um efeito ali em cascata de proibição. Gente, o cara tá aqui no condomínio, o cara não tá aqui no condomínio. O que o conselheiro tem a ver com isso? Nada. É mais um pequeno ato, muitas vezes, né, que, assim, desavisadamente, que transforma a nossa vida cada vez mais numa dificuldade. A nossa sorte é que a gente tem os conselheiros de bons, né? Vou citar uma situação que aconteceu comigo. Isso foi muito engraçado depois. O Anderson participou disso. Eu tive um conselheiro que, quando eu fui fazer a minha reeleição, ele falou que tudo que ele falava não era aprovado porque eu não fazia, porque não sei o que lá. Só que na hora que o pessoal me cobrou, eu falei assim, pergunta pra ele se ele olhou as contas do condomínio. Pergunta se ele me ajudou a refazer a previsão orçamentária. Exato. Você entendeu? Agora, assim, eu sempre falo, vocês querem cobrar, mas vocês não querem ter trabalho. Sim. Não adianta só cobrar. E a gente está colocando literalmente, hoje aqui em São Paulo, está se colocando à prova que o conselho destrói o condomínio. Porque tem síndico que que ele faz? Ele quer paz. Então, tudo bem, eu faço.
Exato. Bom, Eu não cedo mais essa. Ele fala assim, ó, só assina aqui agora. Tem que O custo desse, o custo dessa decisão, né? Mas Tem muito. Tem muito. Não, eu confesso, eu já cedi. Então, Na encheção de saco, muitas vezes, entendeu? Só que o custo dessa depois. concessão, Você é louco. não faço mais. O Mas não assim- é tão prazeroso, porque o fruto do não, né? Quando a gente tá certo de que aquele não precisa ser dito. Eu sou o cara do não. Exatamente. O não, ele reduz problemas futuros, né? Muitas vezes. Só não reduz a reclamação. Quando você fala não, a pessoa não entende. Mas, É que nem uma criança. Mas se falar o sim quando uma coisa não tá correta, eu entendo que tu prolonga aquele problema, né? Porque ele vai se arrastando e vai levando. Então, o síndico, ele é um grande gestor, e igual um gestor de empresa, né? Eu falo porque eu trabalhei muitos anos em multinacionais, hoje eu sou CEO à frente da Fast For You, e a gestão e o conselho é muito importante. Hoje nas empresas o conselho, ele faz um papel e ele tem uma formação para isso, Sim. né? Então existe uma formação porque ele auxilia os diretores, né, o nível de diretoria da empresa, a tomar as decisões. O melhor para aquela empresa, que é o que o síndico faz para o seu condomínio, né? Por isso que esse ano, né, eu aceitei o desafio da Comissão de Gestão Condominial. E há uma grande diferença entre gestão condominial e direito condominial. Sim. Como direito condominial, eu estaria falando ali para advogados. A comissão, né, a gente montou um corpo, e esse corpo tem auditor de condomínio, auditores de empresas privadas e auditores também do setor público, para trazer para o condomínio essa multifacetas, entendeu? Sim. Essa pluralidade que a gente precisa ali no condomínio. E a SD hoje, a empresa, né, de sindicatura no Rio, ela é referenciada por essa postura do não. Quando você me pergunta qual foi o meu maior desafio, é sempre um desafio novo, porque praticamente todos os condomínios que a gente recebe na cartela da SD hoje são condomínios que precisam de um síndico transparente, de um síndico imparcial, de um síndico que vai dizer não, inclusive para quem te indicou. Mas é o que nós fazemos. Porque o que eu sempre falo é o seguinte: eu não vou falar o que você quer ouvir, sim a verdade. Ponto. E a verdade é soberana. Porque eu acho que a mentira, o político dentro de um condomínio, ele vai funcionar até certo ponto. Depois, e o pior, você como síndico que atua dessa forma, você vai conseguir levar isso até um ponto. Só que ele está destruindo a carreira dele, porque o vizinho também está olhando, o outro, e ele perde credibilidade total. Quando você é o cara da verdade e você fala a realidade, lá dentro do condomínio nós temos muito isso. Eu não gosto dele, eu não gosto. Mas ele mesmo que não gosta daquele síndico, na verdade, ele fala, mas o que ele fala é ponto. Eu acho que esse é o recado que nós tentamos aqui falar muito, até para aqueles novos que querem entrar nesse negócio de sindicatura. Cara, começa de tudo, é ter ética. É uma coisa que parece difícil, O certo é mas errado. é fácil. O certo pra eles, algumas pessoas é o errado. Eu falo que a minha maior dificuldade foi minha esposa no início. Ela não queria porque ela achou que ia ter gente na minha porta Batendo. Assunto que morador. eu ia ser, porque assim, eu trabalho numa grande emissora, não posso citar aqui. E quando eu entrei como síndico, parecia que foi o Luciano, é um aviso, você vai apanhar, porque a emissora tava passando só síndico apanhando. Síndico, eu falei, a minha mulher ficava assistindo aqui, Sério? Apanhei. Isso, nossa senhora. Apanhei e não reagi. Uma das medidas cautelares que eu tenho é de eu sou vítima, né, de uma colega advogada. Nossa. Advogada. Eu lembro, eu acho que ela não sabia da minha formação jurídica, né? E eu lembro de apanhar, não reagir, né? Porque tem todo o treinamento também da psicologia, não reagir foi muito difícil naquela hora. Eu acredito. Mas eu sabia, eu tinha escutado ela no andar de cima agredindo funcionários. E assim, eu tenho muito essa questão de que algumas equipes, quando elas estão totalmente formadas, elas merecem o respeito, assim, todos merecem. Sim. Mas a nossa consideração pela proteção não só
dos moradores, mas de toda a estrutura da gente como síndico também que está ali trabalhando. A gente é prestador de serviço. Sim. E eu tinha certeza que ela tinha feito uma covardia em cima. Então, assim, eu já respirei, preparada pra... Eu não sabia que ela ia me bater. Pra respondê-la. Mas ela saiu, instigada pelo marido. O marido vira pra ela no elevador e fala... Pega. Só que tinha um oficial de justiça dentro do elevador. Ela residia lá e ele não sabia que ela era oficial de justiça. A oficial de justiça, ela testemunha nesse sentido. E aí, nessa agressão, além da medida cautelar, né, a gente conseguiu enquadrar em 9 tipos penais. Ela transitou desde da agressão, da lesão corporal, até preconceito racial. Uau. Ela conseguiu fazer tudo isso em 2 horas. E ali eu pude perceber que o grupo de WhatsApp não tem noção do que eles podem fazer. A justificativa era um quadro, né, um fato que ela relatava que não existiu. Como se a filha dela tivesse sido... sofrido uma ameaça de uma outra criança, as crianças de 7, 8 anos, assim. As crianças estavam dentro da casa dela, depois as imagens comprovam, chamadas por ela, brincando, desenhando. Talvez eles tenham feito alguma brincadeira no desenho, não muito legal, mas eles mal sabiam escrever ali frases completas. Então, qualquer mãe, né, eu sou mãe de 2 crianças, veria que aquilo ali é uma coisa que a gente tem que refutar, mas não se trata de uma coisa para tratar numa delegacia. E aí ela começa a surtar, dizendo que a administração estava protegendo um agressor de 7 anos, que estava dentro da casa dela, né, da filha dela. E aí essa foi a justificativa que ela apresentou no grupo de WhatsApp para agredir não só a gerente do condomínio, né, como a mim. E o grupo de WhatsApp, quando viu o relato dela, né, sem ouvir a outra parte, falou, realmente, você tá com a razão, é isso mesmo, corre atrás dos seus direitos, para aquela pessoa fora da régua normal da sanidade, era agredir os outros. Nossa, que absurdo. Isso que a gente fala que a gente tem que ter saúde mental. Tem. Porque o que você passou, se você não tiver saúde mental para se controlar... Até pro depois, né? E aí, a nossa profissão hoje é uma profissão extremamente solitária. Quando você fala da tua esposa, é um padrão normal. A gente tem problema com cônjuge, né? Ser síndico, a gente precisa estar preparado para isso. Eu falo assim que eu sempre tive um diferencial. Eu sempre fui um cara bem comunicativo. E tudo que eu sempre fiz, eu gosto de participar. E quando a gente comprou o apartamento, porque a gente saiu de casa, porque foi roubada a nossa casa. E eu fiquei com medo, porque era só eu e ela ficava sozinha à noite e eu trabalhava. E eu sempre trabalho à noite. E aí eu falei, vamos mudar para um apartamento? Aí ela já falou assim pra mim, nem inventa de virar síndico, por favor. Já te conhecia, né? Primeiro síndico do condomínio. Já te conhecia, mas quando a gente consegue equilibrar isso, a gente ganha uma grande parceria, né? Sim. E uma das coisas que eu acho que a gente precisa fazer nesse momento, e por isso muito legal o podcast de vocês, muito assim, especial mesmo pra gente na nossa categoria, é sair da solidão. Sim. Porque nos dias subsequentes a esse episódio, eu tive que me manter forte, né? Até porque a equipe viu pelas câmeras que ela estava indo me agredir. Então eles saíram correndo. Então, quando eles chegaram, eu falei, gente, acabou. Porque senão ia virar uma briga generalizada. Ali sim eles iam reagir, porque eles também não reagiram. E aí a gente vai pro ML, sabe? Todo aquele processo que, sabe, assim, gente... É pesado. Delegacia, pesado. ML... Pesado. E aí no dia seguinte você tem quem para falar? Sim. Se você ainda entende a terapia como essencial, você tem a tua terapeuta, né? Mas você sente até vergonha de não ter reagido ali daquela situação. Como é que você transmite aquilo? Então, assim, a gente está se falando como categoria, a gente está se unindo e trocando. É essencial, gente. Trocando as experiências, né? Eu sempre falo, a gente teve uma gravação anterior que a gente falou disso, que passou na Record. A Record fez uma matéria agora, foi de um síndico que eu acho que não foi que foi no Nordeste, uma coisa assim, não foi em São Paulo. Ou foi no Sul, uma coisa o morador assim. Pegou uma barra de ferro e bateu no síndico. Aí assim, você assiste o contexto da reportagem, que o síndico liberou, que o síndico foi dar entrevista e o casal que agrediu o síndico também foi dar entrevista. Aí a gente deu até risada aqui, porque como é que o síndico recebe uma denúncia sem prova, sem verificar os fatos, né, sem poder ir lá questionar a tutora do que aconteceu, porque ele denunciou ela perdeu o animal, né? Uma arara. E aí ela fala assim que lá tá cheio de papagaio e periquito, então provavelmente ninguém deve ter liberação. E eu até falei brincando aqui que pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Você não pode punir uma pessoa se você vê as outras fazendo errado. Então você tá errado. E aí ele fala assim no final,
brigando com ela assim. Eu ouvi dizer. Eu não sei o que aconteceu. Ouvi dizer. Poxa, você é síndico. Eu falo aqui, a gente não é polícia, não é investigador, mas quando tem fatos de barulho, de desavença, você se torna uma pessoa investigativa. Você acaba tendo que pegar um tempo para poder verificar a veracidade da situação. Então, Luciano, sabe o que foi mais gratificante nesse caos? Eu tenho até essa entrevista, né, com um casal, e eu ainda não publiquei. Vou publicar depois que eu sair daqui. Show. No dia que eu apanhei, né, a gente já estava ali há uns 20 dias, 25 dias, né, tentando explicar que não se tratava de uma ameaça, se tratava de uma criança, era uma criança, um casal, né, uma das crianças era atípica, né, então assim, tinha toda uma peculiaridade. O pai de uma dessas crianças, né, que teria feito o desenho, é policial federal, policial rodoviário federal. Então, assim, um homem, né, policial, etc., ele foi à delegacia, junto com a esposa dele, para prestar esclarecimento e só se apresentou na delegacia porque ele já estava com receio do filho dele. Eu falei, não precisa. Faz isso só no procedimento, ela não precisa saber quem é você, ela não precisa saber quem é criança. Isso um pouquinho antes dela, porque a gente foi para a delegacia para apresentar as imagens, depois ela voltou para agredir a gente. Aí depois a gente volta de novo para a delegacia. E aí, meses depois, né, ele faz um depoimento, né, para mim, e foi um depoimento, assim, extremamente gratuito, sabe, assim, saiu deles mesmo, dos dois fazerem para mim, né, e ele agradece muito, porque ele entendeu, com a visão dele, né, que é uma visão de protetor, como policial, de que a gente cumpriu o dever da sindicatura, que é um dever de cuidado. Sim. E de que aquele episódio que aconteceu com a gente, certamente aconteceria com os filhos dele, né? Sim. Então, assim, você receber esse muito obrigada também faz toda a diferença, entendeu? Quando a gente tá no êxito, quando a gente faz o certo... Em vez de falar, então pode ser. Cumprir o papel. Pena, né? Vale Lembrem, a pena. né, de agradecer aos síndicos. Né? Gente, vamos até de novo isso. Lembrem, porque o dia a dia nosso vocês não permitem nada, você não pode nada. Aí você fala, mas a convenção não fui eu que fiz, regulamento interno não. Eu pago o seu condomínio. Quando eu que pago o seu salário. Eles pagam o nosso salário. Mas assim, não para nos ofender, não para nos criticar o tempo inteiro. Crítica é sempre bem-vinda, né? Tem muitos episódios do Rio de Janeiro que a gente fala, encerrando só no processo para que eles se lembrem, né? Tem uma outra história que fica para um outro dia. Eu já tirei um homem bomba de dentro de um condomínio. Eita! Um homem granada, um homem que puxou o pino de uma granada. E rende alguns episódios. Não, pode. Puxou o pino, teve... Pode deixar pra próxima. Polícia, helicóptero, aquela coisa toda. Também lembraram de agradecer. A gente tem os moradores delicados, mas a gente tem moradores também muito carinhosos com a gente. Sim. Que vocês se multipliquem, que a gente precisa. Nós também precisamos disso. Que é a grande maioria, na verdade, sim. né? Que são casos que acontecem que fica... o volume parece ser alto, mas não é. A grande minoria, na verdade, é que causa isso, né? Não chega a 10%. Sim. Que tem mais gente chato. boa. Mas tem. Gente, que pena que eu queria falar pra você que acabou. Eu queria muito mais, tem muita coisa pra falar. Então a gente vai fazer um episódio com a Bárbara, vários episódios. Né? Já vamos marcar com a Bárbara pra poder fazer. E eu queria deixar uma pergunta pra você. O que você vê na vida profissional em condomínio? O que você enxerga pro futuro? Uma grande mudança social. Eu acredito que quando a gente cumpre o nosso papel administrativo, a gente entende que a gente é canal de mudança, canal de adaptação e canal de voltar ao significado do que é uma residência. Sim. A gente não está no condomínio para brigar, para ter esse nível de desgaste, não. A gente mora num condomínio, né, e a gente trabalha no condomínio para que seja um ambiente saudável para todos, para que as pessoas voltem a residir. E ali residir com carinho, com amor, com eficiência, com serviços. E zelar pelo próximo, né? E cuidado. Zelar pelo próximo. O grande significado da pandemia, se houve algo bom, é que a gente aprendeu ou lembrou que a gente pode se cuidar um pouquinho mais.
assim como a gente está vendo. Isso é um reflexo de cuidado. Sim. E o que foi a Fast For You para você nos Ou a contar? representatividade de cuidados. Show. Dai, o que tem de bom para frente agora da Fast? A FEST cada vez mais vem se tornando um ecossistema e justamente para levar isso que a Bárbara falou e que muitos síndicos buscam, que é o convívio em sociedade. Eu acho que cada condomínio cria a sua sociedade, né? Então, uns ajudam os outros. E é nisso que a Fast For You vai sempre apoiar, em facilitar para que os moradores tenham socialização, tenham atividades, tenham benefícios, né? E interajam da melhor forma e que o síndico tenha cada vez menos situações aí para tratar. Sim. Legal. Eu queria agradecer vocês pela presença. Muito legal. Bárbara, você vai ser convidada de novo. Traz a Ju pra gente bater um papo. Vamos fazer aqui, o Rio legal. São Paulo. A Daiane já é nossa parceira. Às vezes eu vou colocar a Daiane, ela vai estar lá na cidade dela pra gente poder falar aqui online. E assim vai, né, Dai? A gente está sempre se falando. Queria agradecer novamente a presença de vocês e queria agradecer a audiência do Em Questão. Queria agradecer você que está nos assistindo, que se inscreveu, que curtiu e que compartilhou. Muito obrigado. E você que está nos assistindo, que ainda não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe e aperte o sininho para novos conteúdos. Queria agradecer aos nossos apoiadores, a LTS Síndicos, representada pelo Anderson, a Fast For You, com a Daiane aqui, representada pela Daiane, a Premier Piscina, CEAP Segurança e Serviço, G5M, Enzino Bombas, Casa de Bombas São Paulo, Hidroxiro ABC Desentupidoras, Rede Telenews, Migration Soluções, Colabora Engenharia, Espacial Imóveis, Bela Telha e falar do José Elaino, né? Se a produção puder colocar aí, a gente sempre fala desse evento que ele faz. Ele ajuda crianças carentes, são crianças que nunca foram no McDonald's. Nunca foi no McDonald's. Cara, é R$25. O McDonald's não ajuda ele em nada. Eles já levaram 400 crianças e eles estão rumo a 1.000 crianças, né? Então, dia 4/10, 160 crianças no dia. No dia 5/10, 120, sendo elas crianças com problemas, acompanhadas do pai. Ali a gente tem um QR Code e para fazer o Pix também tem o telefone dele, o QR Code. E o telefone é DDD 11 98018 1548. José Elaino é o nome dele. Sensacional. Parabéns. Pessoal, vamos ficar com Enzo e Murilo e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Murilão, essa daqui, hein, cara? Faz um ano que eu separei. Que absurdo. Tem uma saudade. Está fazendo quase um ano que nos separamos, mas eu não te esqueço. Ainda guardo o seu nome, o seu telefone e o seu endereço. Vou viver nessa agonia quase todo dia. Pergunta por quê. Há quase um ano eu morro de vontade de te ver. Há quase um ano eu morro de saudade de você. Agora, e agora?